Eu não roubei meu próprio carro. Essa foi a primeira frase que eu disse para o policial enquanto minha irmã estava a uns 3 metros de mim, chorando como se eu tivesse destruído a vida dela. Meu nome é Mirela Fonseca. Eu tinha 30 anos e até aquela noite eu realmente acreditava que ser a filha responsável significava engolir desrespeito, pagar contas que nunca foram minhas e fingir que lealdade familiar era um segundo emprego. Eu tinha pagado o aluguel da minha irmã mais vezes do que conseguia contar. Eu tinha quitado as dívidas do cartão de crédito dela, quando ela chorava dizendo que estava a um mês ruim de perder tudo. Eu tinha coberto multas atrasadas, parcelas de empréstimos, contas de luz, água, supermercado e até um depósito de garantia porque ela tinha esquecido de juntar dinheiro. E porque eu continuava ajudando, todo mundo assumia que eu sempre ajudaria. Então ela pegou meu carro sem permissão real, bateu e quando a polícia chegou, ela não contou que tinha sido imprudente. Ela não contou que eu tinha implorado para ela não mexer mais nas minhas coisas. Ela apontou para mim e disse que eu tinha permitido. Meus pais apareceram e não perguntaram se eu estava bem. Eles correram para o lado dela, olharam para o carro destruído que eu tinha levado 5 anos pagando e de alguma forma decidiram que eu era o problema. Foi nesse momento que algo dentro de mim ficou completamente quieto. Não com raiva, não destruído. Quieto. Porque quando as pessoas confundem sua bondade com propriedade, o único presente que sobra para dar a elas é a verdade embrulhada em consequências. Antes de contar o que minha irmã disse para o policial e o que aconteceu depois que eu finalmente parei de protegê-la, me diga que horas são aí agora e de onde você está assistindo. Estou curiosa para ver até onde essa história vai viajar. Por anos, minha irmã teve o dom de transformar emergências em responsabilidade de todo mundo. Ela nunca pedia ajuda como uma pessoa normal. Ela criava desastres e esperava que o resto de nós entrasse em pânico suficiente para salvá-la. Se o aluguel estava atrasado, era porque o gerente tinha cortado suas horas. Se o cartão de crédito estava estourado, era porque ela não tinha escolha. Se ela pegava dinheiro emprestado e nunca devolvia, agia como se estivesse magoada que alguém lembrasse. Eu me tornei a solução automática da família. Meus pais me ligavam com as mesmas frases cansadas de sempre. Ela é sua irmã. Minha mãe dizia, você é melhor com dinheiro. Você sabe como ela é. Meu pai sempre completava, só ajuda ela dessa vez, Mirela. Depois nós conversamos com ela, mas a conversa nunca acontecia. As consequências nunca aconteciam. Só a conta chegava e de alguma forma sempre encontrava o meu caminho. A pior parte era que eu tinha ajudado a treiná-los para fazer isso. Eu achava que dizer sim me tornava generosa. Eu achava que ser útil significava ser amada. Eu trabalhava como coordenadora de operações em uma empresa de suprimentos médicos em São Paulo, passando os dias resolvendo envios atrasados, ajustando escalas e garantindo que todo mundo tivesse o que precisava. Depois voltava para casa e fazia o mesmo pela família. Eu abria mão de férias porque minha irmã precisava de aluguel. Eu adiei trocar meu notebook antigo porque ela precisava de um celular novo. Uma vez eu dei meu cartão de crédito de emergência porque ela prometeu que usaria só para gasolina. Ela comprou ingressos para show. Quando o caso do carro aconteceu, eu estava exausta de um jeito que dormir não consertava. Meu carro era a única coisa que eu protegia. Era um Honda Civic cinza. Nada luxuoso, mas era meu. Eu tinha quitado antes do prazo, guardava todos os comprovantes de manutenção e tratava ele como liberdade com rodas. Minha irmã conhecia minha regra. Ninguém dirigia ele a menos que eu estivesse junto. Ela já tinha batido um carro emprestado na faculdade e convencido nossos pais que tinha sido azar. Eu me recusava a virar a próxima história de azar dela. Naquela sexta-feira, enquanto eu terminava um plantão longo, chegou a mensagem dela. Pegando seu carro hoje à noite. Preciso para uma coisa importante. Não surta. Meu estômago embrulhou. Eu liguei imediatamente. Ela ignorou. Liguei de novo. Nada. Depois ela mandou. Relaxa. Você é sempre tão dramática. Eu respondi, não pega meu carro. Eu nunca disse sim, sem resposta. Quando cheguei em casa, minha vaga estava vazia. Fiquei parada olhando para o retângulo escuro de asfalto onde meu carro deveria estar, segurando as chaves como uma idiota. Eu liguei para meus pais antes de qualquer pessoa. Esse foi meu erro. Minha mãe suspirou como se já tivesse escolhido o lado dela. Mirela,
Ela provavelmente só precisava por um tempinho. Eu disse: Mãe, ela pegou meu carro depois que eu mandei não pegar. Minha mãe baixou a voz. Não transforma isso numa coisa legal. Ela está sob pressão. Então meu pai pegou a linha. Sua irmã não precisa de sermão hoje à noite. Só se acalma. Às 1h48 da manhã, meu celular tocou. O nome da minha irmã apareceu na tela. Atendi no primeiro toque. Tinha vento, trânsito, uma sirene distante e a respiração dela rápida e entrecortada. Mirella, ela disse. Não fica brava. Aquelas 4 palavras me contaram tudo. Onde você está? Perguntei. Ela começou a chorar. Eu bati em alguma coisa. Minha boca secou. Você bateu em uma pessoa? Não, ela rebateu. Meu Deus, por que você pergunta isso? Porque com ela eu tinha aprendido a checar a pior coisa primeiro. Ela me deu um cruzamento na periferia. Depois completou. Você precisa vir aqui resolver isso. Não, desculpa, Mirella. Não. Você está bem? Só. Resolve isso. Foi aí que eu entendi que ela não tinha ligado porque estava com medo. Tinha ligado porque a conta tinha chegado e ela queria passar para mim antes que a tinta secasse. A cena do acidente parecia pior do que eu imaginava. Luzes azuis e vermelhas refletiam no asfalto molhado. Meu carro estava retorcido contra uma placa de rua amassada. O para-choque dianteiro destruído, vapor subindo do motor, pedaços de plástico brilhando na pista, um pneu virado no ângulo errado, e eu soube antes que alguém me dissesse que o carro provavelmente estava perdido. Minha irmã estava perto da ambulância com uma manta nos ombros, parecendo pequena, ferida e perfeitamente encenada. No momento em que me viu, as lágrimas dela ficaram mais pesadas. Eu corri para ela primeiro porque velhos hábitos são difíceis de matar. Você está machucada? Perguntei. Ela olhou para o lado. Estou bem. O que aconteceu? Os olhos dela voaram para o policial perto. Você pode, por favor, não começar? Isso deveria ter me alertado. O policial se aproximou com um bloco e perguntou se eu era a proprietária registrada. Eu disse que sim. Ele perguntou se eu tinha dado permissão para minha irmã dirigir o carro. Eu disse, não. A expressão dele mudou um pouco. Ele olhou para ela. Ela imediatamente chorou mais forte. Isso não é verdade. A Mirella deixa eu usar sempre. Ela sabia que eu tinha hoje à noite. Eu me virei para ela, atordoada. O quê? Ela continuou olhando para o policial, não para mim. Ela me mandou mensagem. Não disse não até depois. Ela sempre faz isso. Age como se estivesse ajudando. Aí, quando dá errado, finge que nunca concordou. Era uma mentira tão limpa. Isso foi o que mais me chocou. Não era bagunçada, nem desesperada. Era organizada. Ela tinha construído em cima de verdade suficiente para parecer crível. Eu tirei o celular com as mãos tremendo. Eu tenho as mensagens, eu disse. Ela mandou depois de pegar. Eu mandei não dirigir. O rosto da minha irmã mudou pela primeira vez naquela noite. O medo pareceu real. O policial leu as mensagens e a suavidade saiu da expressão dele. Ele perguntou para ela, você tinha permissão da proprietária antes de operar o veículo? Ela soluçou mais forte. Eu achei que tinha. Ela está me confundindo. Ela sempre me faz sentir louca. Quando os fatos falharam, ela virou frágil. Depois disse, ela me deu as chaves no começo da semana. Falou que eu podia usar quando quisesse porque estou passando por uma fase. Meu sangue gelou. No começo da semana, ela tinha ido ao meu apartamento chorando por causa do aluguel. Eu tinha entrado no quarto para uma chamada de trabalho. A chave reserva estava no gancho da cozinha. Na manhã seguinte tinha sumido, e eu achei que tinha guardado errado. Ela tinha pegado. Antes que eu pudesse falar, outro carro chegou. Meus pais apareceram e correram primeiro para ela. Minha mãe abraçou minha irmã. Meu pai olhou para o meu carro destruído, depois para mim. O que você fez? Perguntou. Não. O que aconteceu? Não. Você está bem. O que você fez? Eu disse. Ela roubou minha chave reserva, pegou meu carro, bateu e agora está mentindo para a polícia. Minha mãe me fuzilou com o olhar. Como você pode dizer isso agora? Olha para ela. Eu olhei. Olhei para minha irmã enrolada numa manta que não precisava, se escondendo dentro de uma preocupação que não tinha merecido. Olhei para meus pais já protegendo ela das consequências. Depois olhei para o meu carro destruído e percebi que ninguém estava me protegendo. Então, pela primeira vez, eu não suavizei a voz. Eu vou registrar boletim,
Eu disse, por uso não autorizado, pela batida e pela declaração falsa, se ela continuar mentindo. Minha mãe ofegou. Meu pai chegou mais perto. Não ouse transformar isso numa coisa criminal. Eu olhei para ele e disse, ela já transformou quando chamou a polícia e mentiu sobre mim. Minha irmã levantou o rosto molhado de lágrimas. Se você fizer isso, sussurrou, você vai me destruir. Aquela frase não me fez hesitar. Confirmou tudo. Ela entendia perfeitamente as consequências. Só acreditava que elas deviam acontecer com as outras pessoas. Na manhã seguinte, meu celular parecia cena de crime. 43 chamadas perdidas, 21 mensagens, 3 áudios da minha mãe. Meu pai mandou uma mensagem. Precisamos conversar antes que você destrua esta família. Eu encarei aquela frase por muito tempo. Não antes que ela destrua esta família. Não antes que ela destrua sua vida. Antes que você destrua esta família. Na versão deles, a verdade era a ameaça. A responsabilidade era a arma. Meu silêncio tinha sido paz. E agora que eu tinha falado, eles chamavam de destruição. Eu não respondi. Liguei para a seguradora, depois para o condomínio pedindo as imagens de segurança, depois para um chaveiro para trocar todas as fechaduras do apartamento. Minhas mãos tremiam, mas eu continuava me movendo. Por anos, sempre que minha irmã criava um desastre, eu congelava emocionalmente e começava a resolver na prática. Dessa vez, usei a mesma habilidade para mim. Salvei prints, baixei registros de chamadas e escrevi uma linha do tempo enquanto a noite ainda estava fresca. A mensagem, as chamadas ignoradas, a vaga vazia, a ligação do acidente, a mentira na cena. Até o meio-dia eu não estava mais segurando uma história. Estava construindo um muro. As imagens do estacionamento chegaram à tarde. Lá estava ela às 20h17 entrando no prédio com o capuz levantado e saindo 3 minutos depois com minha chave reserva na mão. Às 20h22 destrancou meu carro e saiu dirigindo. Assisti o vídeo 4 vezes. Eu tinha sido chamada de dramática tantas vezes que a prova parecia oxigênio. Depois chequei minhas transferências bancárias. Nunca tinha somado porque tinha medo do número. Pagamentos de aluguel, quitação de cartões, contas, empréstimos de emergência, Pix com notas como, da última vez, juro. Em 4 anos eu tinha dado a ela pouco menos de R$ 210 mil. 210 mil reais para alguém que ficou sob as luzes da polícia tentando me tornar responsável pelo crime dela. Às 16 meus pais apareceram no meu apartamento. A câmera da campainha mostrou minha mãe perto demais da lente. Meu pai atrás com os braços cruzados. Eu não abri a porta. Minha mãe bateu mesmo assim. Mirella, para de se esconder. Sabemos que você está aí. Meu pai disse, isso já foi longe demais. Sua irmã está apavorada. Claro que estava apavorada. As consequências tinham encontrado o endereço dela. Eu falei pelo interfone. Não vou discutir isso sem advogado. O rosto da minha mãe se contorceu. Advogado contra a própria irmã? Não, eu disse. Para mim. Meu pai se inclinou para a câmera. Família não é tribunal, Mirella. Eu respondi. Então para de me tratar como culpada sem julgamento. Minha mãe começou a chorar. Ela cometeu um erro. Você pode repor um carro, não pode repor uma irmã. Eu olhei para o novo trinco e disse, não estou tentando repor ela, estou removendo o acesso dela a mim. Eles ficaram 12 minutos batendo, implorando, ameaçando e finalmente foram embora depois que meu pai disse, se você for em frente com isso, não espere que a gente fique do seu lado. Aquilo era para me assustar. Em vez disso, esclareceu algo. Eles nunca tinham ficado do meu lado. Tinham ficado em cima de mim, usando minha paciência como chão da fantasia familiar deles. Naquela noite, eu me encontrei com uma advogada chamada Juliana Mendes. Ela escutou, tomou notas e fez perguntas precisas. Minha irmã morava comigo? Não. Tinha permissão por escrito para usar o veículo? Não. Eu tinha prova de que tinha mandado ela não pegar? Sim. Ela tinha histórico de pegar dinheiro e não devolver? Sim. Quando mostrei as imagens do estacionamento, Juliana disse, isso é importante. Quando mostrei as mensagens, isso é melhor. Quando mostrei as transferências, ela soltou o ar e disse, Mirella, isso não é um incidente, isso é um padrão. Aquela palavra me acertou forte. Padrão, não azar, não drama familiar, um padrão.
Juliana explicou minhas opções: cooperar com a polícia, entrar com ação civil pelos danos não cobertos pelo seguro, enviar carta formal cobrando os empréstimos documentados e exigir que a família parasse de me contatar diretamente. Depois disse: pessoas que se beneficiam do seu silêncio raramente aplaudem quando você começa a falar. Eu perguntei se eu estava sendo cruel. Juliana me olhou e disse: crueldade não é se recusar a carregar as consequências dos outros. Crueldade é pedir que você carregue elas para sempre. Eu saí do escritório dela com uma pasta na mão e uma estranha calma no peito. Minha irmã tinha dado uma mentira para a polícia. Meus pais tinham me dado um ultimato. Então eu decidi dar a eles um pequeno presente em troca. Cada recibo, cada mensagem, cada vídeo, cada transferência, cada pedaço de verdade que eles tinham passado anos fingindo não ver. O presente não foi dramático no começo. Foi uma pasta preta simples com abas etiquetadas. Porque se eu tinha aprendido alguma coisa em anos consertando bagunça dos outros, era que organização podia ser mais aterrorizante que raiva. Aba 1, o carro. Aba 2, mensagens. Aba 3, dinheiro. Aba 4, testemunhas. Aba 5, limites. Eu imprimi as fotos do estacionamento mostrando minha irmã pegando a chave reserva. Imprimi as mensagens mandando ela não dirigir meu carro. Imprimi o número do BO, o boletim do seguro e 4 anos de transferências. Eu não esperava recuperar cada real, mas queria que meus pais vissem o tamanho do buraco que eles continuavam pedindo para eu encher. Juliana enviou carta formal para minha irmã, exigindo que preservasse todas as comunicações relacionadas ao acidente e parasse de fazer declarações falsas sobre meu consentimento. Enviou outra para meus pais explicando que ameaças, pressão ou interferência precisavam parar. A linguagem era educada, profissional e mais fria que água gelada. Minha irmã reagiu exatamente como esperado. Primeiro vieram ligações em pânico, depois insultos, depois posts de vítima. Ela escreveu nas redes: louco como a família pode virar contra você quando você já está no fundo do poço. Não mencionou a chave roubada, a batida, a polícia nem a mentira, só uma tristeza vaga, perfeitamente embalada para conseguir compaixão. Minha mãe compartilhou o post. Doeu, mas não o suficiente para me parar. Depois minha irmã cometeu o segundo erro, me mandou mensagem direto: se você não parar com isso, vou contar para todo mundo que você deu permissão e mudou a história por causa do seguro. Eu encaminhei para a Juliana e não respondi. 2 dias depois, a história da minha irmã começou a rachar. O policial pediu as imagens do estacionamento. O perito do seguro pediu o BO e meu depoimento. O síndico confirmou que minha irmã não estava autorizada a pegar nada da minha unidade. Um vizinho lembrou de ver lá saindo no meu carro porque estava passeando com o cachorro e achou estranho ela dirigir tão rápido no pátio. Todo detalhe que ela achava que ficaria escondido veio à tona. Meus pais ligaram para o escritório de Juliana em vez de para mim. Meu pai exigiu uma reunião familiar. Juliana disse que eu estava disposta a encontrar em lugar neutro com ela presente se o objetivo fosse pagamento e limites, não pressão emocional. A reunião aconteceu na sala de conferência de Juliana. Meus pais chegaram rígidos e ofendidos. Minha irmã chegou atrasada, de óculos escuros dentro da sala e se recusou a olhar para a pasta. Juliana resumiu os fatos. Meu carro tinha sido levado sem permissão. A chave reserva parecia ter sido retirada do meu apartamento. Minha irmã tinha batido o veículo e havia declarações conflitantes na cena. Meu pai interrompeu 2 vezes. Juliana o cortou calmamente. Por favor, me deixe terminar. Depois abriu a pasta. Deslizou cópias pela mesa. A mensagem onde eu dizia: não pega meu carro. A imagem da minha irmã saindo com a chave. O horário do carro saindo da vaga. O BO da batida. E a mensagem ameaçadora que ela mandou depois. O rosto da minha irmã mudava a cada página. Por que você está fazendo isso comigo? Sussurrou. Eu finalmente respondi: porque você fez isso consigo mesma e tentou me passar o castigo. Minha mãe cobriu a boca. Meu pai encarou os documentos como se estivessem escritos em outra língua. Então Juliana foi para a parte do dinheiro. Meu pai franziu a testa. O que é isso? Eu disse: tudo o que eu paguei enquanto vocês me diziam que ajudar ela era minha responsabilidade. Minha mãe pegou as páginas, os olhos descendo pelas colunas.
aluguel, dívida, contas, Pix de emergência, Pix de emergência, Pix de emergência. O total no final fez a mão dela tremer. Mirella, sussurrou. Eu não sabia que era tanto. Eu olhei para ela e disse, vocês não perguntaram porque não saber facilitava. Minha irmã explodiu. Então agora você está fazendo contabilidade? Eu disse, não. Estou mostrando o placar que você construiu. Juliana explicou a resolução proposta. Minha irmã cooperaria com a investigação, corrigiria qualquer declaração falsa sobre permissão, aceitaria responsabilidade pela franquia e danos não cobertos pelo seguro, assinaria acordo de pagamento de parte dos empréstimos documentados e pararia de me contatar diretamente. Minha irmã riu. Eu não vou assinar nada. Juliana assentiu. Essa é sua escolha. Então seguimos formalmente. Foi aí que meu pai finalmente se virou para minha irmã. De verdade. Você pegou a chave reserva? Perguntou. Minha irmã congelou. Minha mãe sussurrou o nome dela, e naquele pequeno silêncio, o mito familiar rachou de vez. Minha irmã não confessou num momento dramático de filme. Ela fez algo pior para si mesma. Atacou. Eu peguei porque ela nunca ajuda a menos que possa controlar as pessoas, disse apontando para mim. Ela queria que eu implorasse. Ela sempre quer que eu implore. Minha mãe se encolheu. Meu pai fechou os olhos. Juliana anotou algo. Eu fiquei bem quieta porque entendi o que tinha acabado de acontecer. Ela tinha admitido ter pegado a chave. Embrulhou em culpa, mas a verdade estava dentro. Juliana levantou o olhar. Então você retirou a chave reserva do apartamento da Mirella sem permissão dela? Minha irmã percebeu tarde demais. Não foi isso que eu quis dizer. Meu pai disse o nome dela de novo, baixo e perigoso. Ela virou contra ele. Não começa a fingir choque. Vocês sempre me disseram que a Mirella ia resolver. A sala ficou em silêncio. Lá estava, o segredo por baixo de todo o sistema familiar, falado pela pessoa que mais se beneficiava dele. Vocês sempre me disseram que a Mirella ia resolver. Eu queria poder dizer que ouvir aquilo curou algo. Não curou. Me deixou oca. Por anos eu tinha me perguntado se estava imaginando o esquema. Talvez eu fosse sensível demais. Talvez minha família pedisse demais porque confiava em mim. Talvez o amor simplesmente fosse diferente na nossa casa. Mas minha irmã disse claramente. Eles tinham treinado ela para me ver como plano B, e tinham me treinado para ter vergonha se eu recusasse. Minha mãe começou a chorar de verdade. Não alto, não teatral. Lágrimas quietas que escorriam enquanto ela olhava da minha irmã para mim. A gente achava que estava mantendo a paz, disse. Eu quase acreditei que ela queria dizer isso. Também sabia que paz construída sobre o esgotamento de uma pessoa não é paz. É uma situação de refém com boas maneiras. Meu pai esfregou a testa e pela primeira vez pareceu velho. Cometemos erros, disse. Minha irmã zombou. Inacreditável. Agora todo mundo contra mim. Ninguém estava contra ela. Só não estávamos mais entre ela e as consequências. Para ela, isso parecia traição. A reunião terminou sem ela assinar. Ela saiu batendo os pés, me chamando de monstro no corredor. Meus pais ficaram. Por um momento ninguém falou. Minha mãe esticou a mão por cima da mesa como se quisesse tocar a minha, mas parou no meio. Mirella, me desculpa, disse. O pedido de desculpas chegou, mas não fundo. Talvez porque fosse tarde. Talvez porque algumas desculpas não são pontes. São só placas mostrando onde a ponte ficava. Eu disse, não estou pronta para perdoar vocês. Minha mãe assentiu, chorando mais. Meu pai parecia querer discutir, mas não discutiu. Isso era novo. Eu continuei. Não vou retirar o BO. Não vou pagar mais nenhuma conta dela. Não vou atender chamadas sobre emergências dela. Se vocês escolherem continuar salvando ela, é decisão de vocês. Mas meu dinheiro, minha casa, meu carro e meu nome não fazem mais parte do plano de resgate. Minha voz não tremeu. Eu notei. Eles também notaram. O processo formal andou mais rápido depois disso. A situação do seguro da minha irmã era uma bagunça porque ela não estava na apólice e não tinha permissão para dirigir. O seguro cobriu parte depois da investigação, mas a franquia e os custos restantes viraram questão civil. O BO refletiu a disputa de uso não autorizado e as provas apresentadas. Se a acusação ficaria grave ou não, não era mais algo que eu tentava controlar. Isso era importante para mim. Eu não precisava destruir ela. Precisava parar de protegê-la da verdade.
mas consequências têm um jeito de se acumular quando alguém passou anos desviando delas. Minha irmã perdeu o apartamento porque o dinheiro que esperava de mim nunca veio. Ligou para meus pais, mas eles já estavam afogados nas próprias contas depois de anos, ajudando ela de formas menores. Tentou pedir emprestado para amigos, mas a campanha de compaixão online deu errado quando uma amiga viu a mensagem ameaçadora nos documentos que eu forneci no processo civil. As pessoas começaram a fazer perguntas, primeiro em particular. O tipo de pergunta que destrói uma história de vítima bem construída. Uma semana depois ela me mandou um e-mail. O assunto era: "Você ganhou." Eu não abri na hora. Meu primeiro instinto foi sentir culpa, o que me deixou com raiva de mim mesma. Mesmo depois de tudo, uma parte minha ainda queria checar se ela estava bem. Trauma não desaparece porque você toma uma decisão forte. Padrões não somem porque você finalmente os nomeia. Fiquei 10 minutos com o notebook aberto antes de encaminhar o e-mail fechado para Juliana. Juliana me contou depois que não era um pedido de desculpas. Era uma exigência disfarçada. Minha irmã queria que eu assinasse uma declaração dizendo que o carro tinha sido um mal-entendido para evitar danos maiores. Também escreveu que se eu a amasse, não deixaria uma noite ruim definir o futuro dela. Uma noite ruim. Aquela frase ficou comigo. Nunca foi uma noite ruim. Foram 4 anos de pagamentos. Uma chave roubada, um carro batido, uma declaração falsa, uma família treinada para desviar o olhar. A batida não foi o começo. Foi só a primeira vez que as escolhas dela deixaram marcas de frenagem claras, o suficiente para todo mundo ver. Meus pais pediram para me encontrar para um café 2 semanas depois. Eu quase disse não. Depois fui, não porque devia a eles, mas porque queria ouvir o que diriam sem minha irmã na sala. Minha mãe parecia nervosa. Meu pai parecia humilde de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele disse: "Nós falhamos com você. Não todos erramos. Não, as coisas saíram do controle. Nós falhamos com você." Eu encarei meu café porque olhar para ele doía. Minha mãe disse que tinham começado a ajudar minha irmã a fazer um plano de pagamento, mas não estavam mais dando dinheiro direto. Disseram que ela precisava de terapia, orientação financeira e responsabilidade legal. Eu não sabia se ia durar. Ainda não sei, mas foi a primeira vez que falaram dela como adulta responsável pela própria vida. Depois minha mãe perguntou: "O que podemos fazer para consertar isso com você?" Aquela pergunta deveria ter sido boa. Em vez disso, pareceu impossível. Eu disse: "Vocês podem parar de me pedir para voltar para um papel que estava me matando." Meu pai assentiu devagar. Minha mãe chorou de novo. Eu não consolei ela. Pode parecer frio, mas foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Passei a vida inteira gerenciando as emoções de todo mundo. Naquele dia, deixei minha mãe ter as dela sem transformar em meu trabalho. A consequência final veio 3 meses depois numa sala de conciliação. Não num julgamento dramático com plateia lotada. Consequências reais costumam ser mais quietas do que as pessoas esperam. Minha irmã parecia cansada. Não cansada falsa, cansada de verdade. Os óculos escuros tinham sumido. A atitude estava mais fraca. Tinha uma defensora pública para o caso e tinha concordado com uma resolução que incluía restituição, declaração corrigida, serviço comunitário e terapia obrigatória. No lado civil, assinou acordo de pagamento da franquia e de parte do dinheiro documentado que tinha pegado com promessa clara de devolver. Não foi o total de R$ 210 mil. Eu nunca esperei isso. O dinheiro importava, mas não era mais o ponto. O ponto era que pela primeira vez a assinatura dela estava debaixo das próprias consequências em vez das minhas. Antes de assinar, ela olhou para mim e disse: "Está feliz agora?" A antiga Mirella teria explicado. Teria dito: "Não, claro que não. Eu nunca quis isso. Eu te amo. Desculpa ter chegado tão longe." Teria tentado suavizar a verdade para minha irmã conseguir engolir sem engasgar. Mas eu não estava mais disposta a mastigar a realidade por ela. Eu simplesmente disse: "Estou livre agora." Ela desviou o olhar primeiro. Meus pais vieram com ela aquele dia, mas não sentaram ao lado dela do mesmo jeito protetor. Minha mãe se abraçava. Meu pai mantinha as mãos cruzadas. Quando minha irmã tentou culpá-los no corredor: "Vocês vão mesmo deixar ela fazer isso comigo?" Meu pai disse: "Você fez isso." 3 palavras. Simples, tardias, necessárias. Minha irmã olhou para ele como se ele tivesse falado outra língua.
Talvez responsabilidade soasse estrangeira para ela. Tinha vivido tanto tempo numa casa onde amor significava resgate que qualquer outra coisa parecia crueldade. Depois que tudo foi assinado, Juliana me acompanhou até o elevador. Perguntou como eu me sentia. Pensei em mentir e dizer aliviada. Eu estava aliviada, mas não era toda a verdade. Sentia luto também. Tinha perdido um carro, dinheiro, confiança e a fantasia de que minha família me protegeria se a verdade fosse óbvia o suficiente. Tinha perdido também a versão de mim que acreditava que amor precisava ser provado por autodestruição. Aquela perda doía, mas também criava espaço. O pequeno presente que dei a eles não foi vingança do jeito que minha irmã imaginava. Eu não gritei segredos num jantar familiar. Não destruí ela nas redes. Não persegui humilhação por diversão. Dei evidências. Dei silêncio onde esperavam pânico. Dei limites onde esperavam culpa. Dei a verdade numa pasta tão organizada que eles não conseguiam dobrar em outra desculpa. E aquele presente mudou tudo. Meu carro foi declarado perda total. O pagamento do seguro não foi perfeito, mas foi suficiente para eu comprar outro usado depois de juntar algumas economias. Na primeira vez que dirigi para casa, chorei no estacionamento. Não por causa do carro em si, mas porque ninguém tinha a chave dele, exceto eu. Aquele pequeno fato parecia enorme. Mudei meus contatos de emergência. Abri uma poupança nova em outro banco. Parei de compartilhar assinaturas, senhas, cartões e explicações. Coloquei o celular no modo não perturbe toda noite às 22. No começo o silêncio pareceu estranho. Depois pareceu oxigênio. Minha irmã tentou me alcançar de novo. Aniversários, feriados, e-mails aleatórios de madrugada com assuntos como "por favor leia" e "sinto falta da gente". Não respondi a maioria. Uma vez, meses depois, ela mandou uma mensagem que simplesmente dizia: "Estou em terapia. Sei que te machuquei." Eu li aquela. Não respondi na hora. Talvez um dia tenha conversa. Talvez não. Perdão não é uma porta que as pessoas podem chutar porque finalmente encontraram as palavras certas. Es algo que yo decido do lado seguro da tranca. Meus pais e eu ainda estamos reconstruindo devagar e de forma irregular. Eles me convidam para jantar agora sem mencionar os problemas da minha irmã. Às vezes minha mãe se pega quase dizendo que ela está passando dificuldade e para. Meu pai uma vez me perguntou se eu precisava de ajuda com alguma coisa. Quando eu disse não, ele não pareceu decepcionado. Pode parecer pequeno, mas na minha família mudanças pequenas às vezes são as únicas críveis. Eu não confio facilmente mais, mas observo padrões. Pedidos de desculpas são palavras. Padrões são provas. A parte mais estranha é que as pessoas ainda perguntam se acho que fui longe demais. Elas veem o BO, a advogada, o acordo de pagamento e imaginam que escolhi punição em vez de família. Mas não foi isso que aconteceu. Minha irmã chamou a polícia contra mim depois de bater meu carro. Meus pais tomaram o lado dela antes de perguntar a verdade. Eu não criei o incêndio. Só parei de deixar eles usarem minha vida como balde de água. Então não me arrependo. Me arrependo de ter esperado tanto. Me arrependo de cada vez que confundi ser necessária com ser amada. Me arrependo de ter ensinado às pessoas que meus limites eram negociáveis se elas chorassem o suficiente. Mas não me arrependo da pasta. Não me arrependo da advogada. Não me arrependo do BO. E definitivamente não me arrependo do momento em que parei de salvar alguém que estava disposta a me deixar me afogar. Porque às vezes a família que você continua protegendo não está te protegendo de volta. Às vezes a pessoa que te chama de cruel só está com raiva porque você parou de ser útil. E às vezes a maior vingança não é destruir a vida de ninguém. É tomar sua própria vida de volta tão completamente que eles não conseguem mais alcançar as partes de você que costumavam controlar. Esse foi o presente que eu dei a eles. Não ódio, não vingança por vingança. Só a verdade embrulhada em consequências entregue às pessoas que achavam que eu sempre ficaria quieta. Nossa equipe está sempre tentando construir roteiros melhores, com emoções fortes, mensagens pensadas e lições de vida úteis para cada espectador. Lembre-se de que esta é apenas uma história fictícia, criada para entreter e educar através de uma narrativa dramática. Esperamos que a mensagem por trás dela possa inspirar reflexão, especialmente para quem já se sentiu ignorado, julgado ou tratado de forma injusta.